Bem-vindos, bem-vindos. Estamos iniciando nosso estudo bíblico desta semana, desta terça-feira. Hoje vamos estar estudando Apocalipse, capítulo 4, o trono no céu. E isso é uma bênção, já dou as boas-vindas aqui para os irmãos Reginaldo, Elizabeth. Deus abençoe, bem-vindos. Bem-vinda, Rosana, Vitória, Samara. Todos aqui. Vamos iniciar. Vamos pedir que a Rosana esteja iniciando com a oração. Amém. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui, Senhor, reunidos, nossos irmãos, com a igreja, Senhor, para aprender de Ti, Senhor, aprender mais ainda das revelações que o Senhor tem no Apocalipse para nós, para esses últimos dias, mais ainda, Senhor, esse estudo do Apocalipse tem sido relevante para a igreja, tem trazido direção, trazido esperança, alegria, certeza do futuro contigo, um futuro de segurança, de governo do Senhor, em toda a terra, como é no céu. Que venha o teu reino, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, temos o Lucas também. É isso? Lucas Nunes? Uhum. Aqui com a gente na sala. Bem-vindo, Lucas. E o pessoal também que vai acompanhando pelo YouTube. Você está vendo ao vivo, muito bem-vindo. Se você está vendo já gravado, bem-vindo também. Aproveita e deixa seu like aí no YouTube. E se não é inscrito ainda no canal, se inscreve, isso é importante para nós. Irmãos, os que estão aqui na sala de conferência, vocês fiquem à vontade, vocês têm toda a liberdade para participar, para fazer perguntas, para comentar a qualquer momento. Então, enquanto eu vou falando aqui, você pode interromper, você pode falar. E, aliás, não será nenhuma interrupção, será, na verdade, um complemento, será uma forma de a gente interagir e de ampliar a eficácia, a eficiência do nosso estudo bíblico aqui. Como eu já disse, vamos para Apocalipse, capítulo 4. O pessoal que está vendo pelo Instagram, ou, aliás, pelo YouTube, por favor, deixa um feedback aí, se está chegando direitinho, o som, a imagem, como é que está chegando aí, manda o feedback. E se você quiser fazer algum comentário, faça. Se estiver aqui vendo ao vivo, o comentário será lido aqui. E a gente, se for uma pergunta, a gente responde, a gente faz questão de ter o seu comentário. Se for depois de gravado, deixa o comentário também, a gente conversa também através dos comentários. É um maior prazer em responder cada um deles. Amém. O trono no céu. Vamos ler Apocalipse, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi espírito e diante de mim estava sentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões.
Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Diante, dia e noite, repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono, o que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram. Amém. Então, esse é o texto maravilhoso. Quem estudou com a gente o livro de Ezequiel, lembra que esta visão é muito parecida com aquela visão de Ezequiel, né? Portanto, ele viu os mesmos seres, cada um descreveu da forma como conseguiu, né? A gente tem que se lembrar que o Apocalipse ele usa uma linguagem figurada, né? Uma linguagem profética. Então a gente não pode levar ao pé da letra todas as coisas. E principalmente porque é uma pessoa do primeiro século, ou seja, de 2000 anos atrás, com as limitações de conhecimento da época e, além disso, vendo coisas celestiais, sobre as quais todos nós teremos dificuldade de descrever, né? Mas algumas coisas até a gente vai não carece de uma compreensão de quem está vendo ali, né? Com as limitações que aquela pessoa tem naquela época também. Bem-vinda, Juliane, também aqui na sala de aula. E tem aquelas perguntas ou comentários? Assim, né? Ok. Muito bem. Ok. Dizendo que estava assistindo dentro do ônibus e o celular vai descarregar, né? Então, mas olha só, dentro do ônibus você pode estudar a Bíblia. Já pensou que coisa maravilhosa? Vai estar no YouTube, viu, meu irmão? Você pode assistir depois e a gente pode sim, enviar o resumo para você, como você pediu. Muito importante se manter estudando a palavra. Muito bem, então vamos tirar aqui algumas frases, alguns insights aqui do texto que nós lemos. O primeiro está logo na primeira frase. Olhei. Obrigado. Fazendo a fase do julgamento, né? O juízo. O trono significa, né, que juízo, julgamento, no conteúdo bíblico, é governo, né? Não é simplesmente um julgamento como nós temos aqui, né? Os judiciários, os poderes judiciários que julgam, né? Que eles estão governando também, em muitas áreas, né? Mas não é simplesmente aquele papel de julgar culpado ou inocente, né? Mas de governar. Por isso, o trono, que é um símbolo de governo,
é um símbolo do juízo de Deus também, né? Do julgamento de Deus. Esse julgamento tem muito mais a ver com o discernimento, né? O julgamento no sentido de julgar o que é bom, o que é mal, né? Fazer como nós também julgamos em todo o tempo as coisas. Então, aqui, a partir desse momento, nós vamos ter um conteúdo extremamente simbólico, né? Que vai permear os próximos capítulos, né? E que é muito mais simbólico do que os capítulos anteriores. Haverá, portanto, uma sucessão de juízos de Deus sobre o mundo, representados aqui pelos os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, que expressam o juízo, o perfeito juízo de Deus sobre a humanidade. Então, nós vamos ver isso mais à frente. Segundo, porém, antes de tudo, Deus dá a João uma visão magnífica da glória de Deus e do seu filho Jesus. Então, ele vê simplesmente, ele tem a oportunidade de ver a sala do trono de Deus, o lugar onde Deus estabeleceu o seu trono, de onde ele governa todo o universo. E lá, nesse lugar, é um lugar de adoração, onde ele vê relâmpagos, trovões, acontece um lugar terrível, né? Cheio da glória de Deus, e que ali estão também os 24 anciãos sentados nos seus tronos, ao lado, né? Diante do trono do próprio Deus. Muito bem, seguindo mais à frente, ainda no versículo 1, ele fala de uma porta aberta no céu. Uma porta aberta no céu. Que privilégio! João viu uma porta aberta, dando-lhe acesso acontecendo por lá. E como anotou a pastora Rosana, aqui nas suas anotações, ela diz: se você quiser entender as coisas da terra, deve olhar para o céu, né? Nós vamos ler Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, que faz referência, só para a gente ver que é a mesma referência a que nós vamos para Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, que vai falar basicamente sobre a mesma coisa. Diz assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Veja que Ezequiel fala a mesma coisa, né? Os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Os céus se abrem para que nós tenhamos as visões de Deus. Deus tem interesse de que nós pensemos no céu, de que nós estejamos conectados com as coisas do céu. E para isso, ele precisa abrir essa porta. Só ele. Agora, essa porta do céu, o que Jesus falou sobre a porta? Que ele era a porta. Ele falou que ele é a porta, né? Ele disse: eu sou a porta. Eu sou a porta, disse Jesus. Então, ele é essa única forma de ter acesso ao céu. Não somente morar no céu, mas também compreender, ter visões do céu. Bom, quando ele vê, voltando para Apocalipse, quando ele vê
começa a ver essa porta aberta, isso tudo que ele começa a ver, ele ouve uma voz que diz: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, antes de mais nada, entender que Deus está num nível superior. Quando ele vem aquela voz que chama João a subir, significa que para ter uma visão mais completa de Deus, ou mais completa do propósito de Deus, ou das coisas celestiais, é necessário subir. Ele sobe para cá. Né? Então, essas coisas estão no nível mais alto, não no nível em que nós estamos. Apesar de que João já estava lá, no céu. Né? E Paulo fala de vários céus em que ele teve acesso, ou seja, seriam níveis celestiais. Bom, o Filho de Deus convida João para ver no céu as coisas que iam acontecer. Em Apocalipse 1:19, ele falou para João escrever aquilo que viu, o que estava acontecendo naquele momento e o que ia acontecer depois. Ou seja, aqui no Apocalipse, nós vamos, e hoje mais ainda do que na época de João, né? Muito mais ainda, nós vamos ver coisas que já aconteceram, que já se cumpriram, nós vamos ver coisas que estão se cumprindo e nas quais nós estamos vivendo, e vamos ver coisas que ainda vão se cumprir. E é necessário ter discernimento para a gente entender cada uma dessas coisas, né? Que a gente tem noção, inclusive, do que já se cumpriu, para que a gente não esteja esperando algo que já foi e nem que ache que já foi algo que ainda está por vir. Então, isso é muito importante para todos nós. Quinto, armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Um trono no céu. Esse trono é o centro do capítulo 4. É o centro do nosso estudo de hoje. Tudo está em torno desse trono. Muitos vizinhos dos cristãos da Ásia achavam que o trono principal do universo estivesse em Roma e que o imperador sentado nele fosse uma espécie de Deus supremo, né? Todos outros vizinhos adoravam outros diversos deuses e deuses. Mas João convida todos os seus leitores a enxergarem por meio desta visão o trono do céu e o verdadeiro Deus sentado nele. O trono de Deus é mencionado 38 vezes no Apocalipse, repetidamente frisando o tema da soberania de Deus e do seu domínio sobre os reinos da terra. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, esse governo de Deus sobre todas as coisas. Nessa época, estavam, entenda, no meio de tempos, né? Governo romano, né? No meio do Império Romano, onde o imperador se considerava um deus e a sua palavra era como se fosse a palavra de Deus. O que ele dissesse tinha que ser cumprido e era verdade. Se ele dissesse que um pau era uma pedra, então aquilo passaria a ser verdade. Então, tudo isso ainda se misturava com quantidade de deuses, né, que havia na mitologia greco-romana, sem falar nas outras culturas, como a Índia, que até hoje tem milhares, milhões de deuses. Né?
no Oriente, ali, China, Japão, com seus deuses, os árabes também com a sua crença, né? Então, o mundo está cheio de deuses, né? De falsos deuses. E aí João coloca o Senhor, o trono de Deus, no centro de todas as coisas. Então, e assim, né? e É assim, no céu, né? no céu. É o trono que está acima de todos os outros. Né? E tem duas coisas que me chamam a atenção nesse texto. Uma é que ele vinha falando das igrejas, né? Até aqui ele estava tratando com as igrejas, estava olhando para nós, para a terra. Uhum. E nesse momento ele voltou os olhos para o céu. E nós vamos agora, depois dessas coisas, depois de a gente olhar a igreja, esquadrinhar a igreja, ver como é que está a igreja, a situação da igreja, agora nós vamos olhar para o outro lado, vamos olhar para cima, vamos olhar para o céu. E aí, quando ele olha para o céu, ele vai mostrar uma visão de Deus maravilhosa, gloriosa. Mostrando assim que Deus é soberano sobre tudo isso. Aqui embaixo pode estar o caos, aqui embaixo a igreja está, né, tudo fora de lugar, né, ou muita gente fora de lugar, não tudo, né, como a gente viu, as igrejas também tinham elogios para ela, mas Deus continua governando. Eu acho que, assim, primeira coisa. E a outra coisa que eu achei interessante foi que a gente lendo, a primeira vez que eu li, eu fiquei tentando entender as partes como se fosse um quadro, uma pintura na parede, né? Como se fosse uma pintura. Até aqui os 4 seres, aí depois o trono, não sei o quê, porque a gente se concentra nos objetos, nessa descrição dessas coisas, né? Mas é uma grande cena que está acontecendo ali. Quando esse céu se abriu, o que João viu foi um grande acontecimento lá dentro do céu. Ele jamais suspeitava que uma coisa tão grande estava acontecendo. Porque, olha só, é um barulheira só, né? Porque o Tom de Deus faz muita zoada, faz mais zoada que a maioria do Romano, da Samara. É estrondo de trovão, é relâmpago, é luz, é cores de pedras preciosas de todo jeito, é arco-íris, é mar de cristal, é tanta coisa. E isso, esses seres, tudo falando, né? Tudo cantando. Tem os que cantam, tem os que quase dançam, né? Colocando suas coroas. Então, assim, quer dizer, parece uma festa, né? Eu acho que ele presenciou assim, uma grande festa mesmo ali naquele momento. E eu acho que deve ter sido assim, deslumbrante. É como você como não? É muito superior. Mas imagine que você é convidado para uma grande festa no Palácio da Rainha da Inglaterra. Você chega lá naqueles casórios que eles fazem maravilhosos, né? Aquelas festas lindas. Né? Você ia ficar deslumbrado com o que você vê lá. Mas aqui é milhões e bilhões de vezes mais deslumbrante. Eles não tinha comparação nenhuma aqui na Terra. Assim. Ele teve que fazer assim, uma malabarismo para explicar para a gente o que ele viu, né? Porque era uma festa magnífica, assim, uma coisa estupenda. Por isso que o Senhor disse logo no começo: escreva o que você está vendo, né? Se fosse eu, eu tinha esquecido. Aí você peço que Deus não escolheu certas pessoas para escrever a Bíblia. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura de 2 textos. Eu já vou adiantar aqui, vou pedir que a Elizabeth leia Gênesis 9, 12 e 13. Daqui a pouco, tá? Vai procurando aí, já você abre aí o microfone. Gênesis 9, versículo 12 e 13. E o Luiz, eu vou pedir que ele leia Ezequiel 1 e 28. Ezequiel 1
e 28. Certo, Luiz? Ok. Então, vamos lá. Sexto. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto, aí ele vai dizer como era o aspecto daquele que estava. João jamais acharia palavras adequadas para descrever perfeitamente a aparência de Deus. Ele começa a explicar usando comparações com coisas conhecidas. A visão que ele teve do soberano no seu trono celestial. Então, é assim, você vê uma coisa que você nunca viu. É até difícil a gente explicar, porque tem poucas coisas que nós nunca vimos, né? Na nossa era, a gente vê de tudo, né? Você assiste a televisão, na internet aparece. Mas eu vou fazer aqui uma comparação, uma ideia. Alguém pergunta assim para uma pessoa que já comeu carne de cobra. Ele pergunta assim, qual é o gosto dessa carne de cobra? Porque a pessoa não quer comer, né? Mas ela pergunta, qual é o gosto? Aí o que a pessoa diz? Parece frango. Parece frango. Pronto. Que é uma forma da pessoa dizer assim, quem chega mais perto, né? A pessoa entender, parece... Mas então, quem como também disse assim, parece frango, mas é diferente. Mas é diferente. Não tem sabor igual. Então, não existem palavras para descrever Deus, para descrever a glória de Deus. Então, o que é que João está fazendo aqui? Ele está fazendo essa comparação. Ele diz assim, ó, parece... Então, assim, ele está querendo dizer assim, olha, ele parece com a pedra de jaspe. Jaspe é verde, né? É, né? E de sardônio, esmeralda é verde. E jaspe, sardônio, ele parece com um arco-íris, né? Ou seja, tinha muitas cores, semelhante à esmeralda, que é verde, jaspe é vermelho, né? E o sardônio, dá uma olhada aí. Então, duas pedras brilhantes que refletem sua luz e produzem o efeito de um arco-íris ao redor do trono. Então, era tipo um jogo de luz, assim, porque tinha vermelho também. Então, tinha relâmpagos, imagina, relâmpagos, trovões, e aquelas vermelhas e verdes se misturando e formando uma espécie de arco-íris. É uma coisa linda, colorida, bonita, e cheia de Deus, né? Mal eu estou lembrando daqueles grandes espetáculos, né? Grandes shows de rock, aquelas coisas assim, muita luz, ele não é aquela coisa, aquela fumaça, né? Aquela barulheira. E o que causa nas pessoas aquilo ali? Uma bem aquilo ali, você nem beber nem uma prova. Só em ver aquele negócio, você tem que botar branco, fica envelhecido, fica enlouquecido, né? Vocês imaginam, gente, eu acho assim, isso aí seria uma experiência muito, muito, muito reduzida para dizer mais ou menos o respeito do que o João viu. Uhum. Eu acho que ele ficou sem fala, sem palavras. Tudo bem, então a luz, né, e o trono mostra o seu poder para julgar e para castigar. O arco-íris nos lembra também a benevolência, né, a misericórdia de um Deus que faz aliança com as suas criaturas. Então, Elizabeth, leia para nós Gênesis 9, 12 e 13, por favor. O microfone. Pronto, ok. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu ar, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Muito bem. Agora preste atenção.
o trono de Deus já existia nessa época, concorda comigo? Lá em Gênesis, o trono de Deus já estava estabelecido no céu. E ao redor desse trono já tinha esse arco-íris, esse arco colorido, esse aí que já estava lá. E aí, quando Noé sai da arca, Deus mostra para ele o arco-íris no céu. Nós conhecemos até hoje. E ele diz o quê? Este é o meu arco, que será o símbolo da minha aliança entre o céu e a terra, né? E esses seres vêm da terra. Então, preste bem atenção que ali Deus trouxe um elemento celestial, que era conhecido lá no céu, e ele trouxe para a terra para demonstrar a sua aliança com os homens através de Noé. Né? Então, isso é maravilhoso saber disso, né? Que o arco-íris já existia no céu, né? Ele está no trono de Deus e que ele foi colocado aqui para nós. Né? Ezequiel viu esse mesmo arco lá também no trono. Os elementos. Eu acho que sim. Acredito que sim. Então, vamos para o irmão Luiz. Por favor, leia Ezequiel 1 e 28. Câmera e... Alô? Ok? Então diz, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, cai com o rosto em terra e ouve a voz de quem falava. Amém. Então, vendo isso, ele caiu com o rosto em terra, né? Então, veja só, ele vê exatamente o mesmo arco. Ele diz, olha, aquele arco que a gente vê no céu, eu vi, né? aqui entre as nuvens, eu vi lá diante do trono de Deus. Então, esse arco já estava lá antes, e ele é colocado aqui para nós como um símbolo dessa conexão com o eterno, com o céu. Né? Isso é maravilhoso. Ele também fala aqui ao redor do trono. Né? João começa com a figura central, aquele sentado no trono, e começa a olhar também ao redor. Veja que tudo começa com Deus, mas depois ele vai descrever o restante. Deus está no centro, Jesus está no centro, tudo começa com ele. Agora, depois de descrever o trono, depois de ver o trono, ter chamado a atenção para o trono, então João começa a perceber o que está ao redor do trono, e ele vai falar. A primeira coisa que ele vai falar é sobre os 24 tronos e os 24 anciãos que estão nesses tronos, né? Vamos lá, deixa eu ver quem é que está aqui com a gente. Vou fazer umas leituras. Eu vou puxar por aqui logo, tá? Samara, vou pedir para você procurar aí 1 Crônicas 24. 1 Crônicas 24, é um texto longo, vamos lá, tá? Vamos ler o versículo 1 e depois vamos ler o versículo 7 ao 19. Vitória, 1 Pedro 2 e 9. E Rosana, 1 Crônicas 24 e 19. Já foi lido, é o mesmo. Porque a Samara vai ler até o 19. Tem certeza. Absoluto. É lido, é porque ela já está profeticamente falando. Muito bem. 24 anciãos, 24 tronos representam aqueles que reinam com Deus. Uma descrição da igreja, os vencedores vestidos de branco, que recebem suas coroas e reinam com o Senhor. Qual o significado do número 24? Duas explicações diferentes existem para isso. Alguns entendem que são as 12 tribos de Israel,
mais os 12 apóstolos, né? As 12 tribos, os 12 apóstolos, 24. E o que isso teria, que significado isso teria? Teria um significado maravilhoso, que é o povo de Deus de todas as eras, né? Significando o povo de Deus, Israel e o povo de Deus, o novo Israel, a igreja. Né? Agora, outros sugerem 24 o número de turnos de sacerdotes no Velho, né? Que é exatamente o texto do que nós falamos de Crônicas, que vai falar sobre isso. Né? Samara, vamos entender. Primeiro Crônicas 24, versículo 1 e depois versículo 7 ao 19. Assim, amados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 7. A primeira sorte caiu para Jeoiaribe. A segunda para Gedaías. A terceira para Arim. A quarta para Seurim. A quinta para Malquias. A sexta para Miamim. A sétima para Acós. A oitava para Abias. A nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eleazabe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Efi, a 18ª para Apis, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeekel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamut, a 23ª para Delaías e a 24ª para Mazi. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. Tudo bem. Então, você vê que existiam 24 turnos de sacerdotes. Né? Mas isso aqui, na verdade, nós vamos saber quando chegarmos lá, né? E aí a gente vai ter certeza, né? Que existem dúvidas pairando aqui, essa dúvida, essa não certeza de exatamente o que significa os 24 anciãos, não diminui nada a nossa fé. Né? Então, nós sabemos aquilo que está revelado na palavra. Tem 24 anciãos lá. Eu, pessoalmente, prefiro a versão, né, de que representa o povo de Deus em todos os tempos. Né? Você tem as 12 tribos, você tem os 24, os 12 apóstolos e tem, então, 24 anciãos. E também, lá mais à frente, nós vamos ver sobre 144 mil, né? Que 144 é exatamente 12 vezes 12. Então, também um número bem interessante. Eu acredito que essa é a melhor explicação. Mas não deixa de ser também bonita essa representação dos 24, assim, dos sacerdotes, como ele diz, o reino sacerdotal, né? O reino dos sacerdotes que o Senhor levantou. E que a gente sabe que o céu, essa questão temporal é nossa. Né? No céu não tem tempo. A eternidade, o relógio não serve mais. Se tiver, não é isso. Né? Não serve mais. Mas, assim, para nós, de qualquer forma, ainda aqui na Terra, é uma representação de uma continuidade, né? De você não ter... É um incessante adoração, né? Para nunca. Cobre todas as 24 horas do dia, né? Adoração ao Senhor. Não chega lá, né? Por aqui na Terra ainda. Mas no tempo deles tinha um projeto de 24 horas de adoração que era feito durante o Carnaval. Né? As igrejas se juntavam e faziam turnos e durante 24 horas por dia, dos 4 dias de Carnaval, estavam adorando a Deus,
em um lugar de Fortaleza. Achei muito interessante esse projeto. Mas é interessante que como os judeus mantiveram isso por séculos e séculos, diariamente, incessantemente, com o povo assim, e a gente, para manter 4 dias do carnaval, é uma beleza. É verdade. E você vê que eles colocaram o seguinte, ó, responsabilidade do turno 1 é de fulano, de Igreja. 2 e tal, e tal, e tal. E pronto, meu amigo, e você assumir esse compromisso e ir lá. Né? Então, é assim que a igreja deve funcionar também, né? Infelizmente, às vezes a gente entrega a função de um sujeito, daqui a pouco está devolvendo. Sem ter feito, né? É bom quando devolve já com feito e bem feito. Vitória, 1 Pedro 2:9, vai exatamente explicar o que a Rosana acabou de falar, o reino do sacerdote. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. No final das contas, o significado dos 24 anciãos chega no mesmo entendimento prático. Representam o povo de Deus, de uma forma ou de outra, porque eles são os sacerdotes, o reino dos sacerdotes, são nobres nos seus tronos, sujeitos ao rei dos reis, ao nobre dos nobres, ao soberano rei no trono principal. Características dos 24 anciãos. Eles estão vestidos de branco, santidade e a pureza dos servos fiéis, as únicas vestimentas adequadas aos vencedores. Essas roupas alvas, né, representam essa santidade. E segundo as suas coroas de ouro, né? Coroa aqui vem da palavra grega Stéphanos. Falei, se você não sabia, aquele nome Stéphanos, né? Ou Estefânia, ou Stefani, né? Tudo isso significa coroa, viu? Então, se você vai botar o nome da sua filha de Stephanie, sabe que você está chamando ela de coroa. A coroa de ouro, né? Usado no Apocalipse para identificar as coroas dos vencedores. Coroa tem um significado muito especial na Bíblia, está normalmente conectado com a compreensão de honra, né? Honra, honradez. Quando os 24 anciãos retiram as suas coroas e colocam diante do cordeiro, diante do trono principal, veja só o significado disso. Eles estão dando a honra àquele que merece toda a honra e toda a glória. Estão entregando a sua própria honra a Deus. Muito bem. 9. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Cantamos isso, né? Aquela canção do Apocalipse descreve exatamente isso aqui que João escreve. Então, dali saem relâmpagos, vozes e trovões. Relâmpagos e trovões andam juntos, né? Você sabe que aqui o professor Luiz, um grande estudioso de física, praticamente um astrônomo, né? O naipe do Carl Sagan e outros menores, né? E aí o trovão ele chega depois do relâmpago, mas ele é o mesmo fenômeno, apenas o som daquela colisão de partículas, né, que aconteceram lá nas nuvens. A luz chega antes do som, então a gente tem a impressão que existem duas coisas, é a mesma coisa, né? A luz é tipo explosões, vamos dizer assim, e a luz chega antes, a gente vê a luz antes, mas daqui a pouco chega o som, o trovão. Agora, essas vozes aqui é interessante. Você quer falar, né, Luiz? Acabou para falar sobre o trovão, né? Explique aí o trovão. É porque, é assim, pastor, o raio é um fenômeno
o relâmpago é outro e o trovão é outro. São 3 em 1, né? Primeiro vem a descarga e gera o raio, né? Para gerar o relâmpago, é a luminosidade. E o trovão é o som das nuvens que se chocam, né? Porque abre o vácuo. Aí ele vem depois, que ele é bem lento, né? Aí o raio e o relâmpago é quase simultâneo. E a ionização do ar provoca aquela claridade. Pronto, está explicado. Aí é outro. Tá vendo aí? Muito bem. São três fenômenos. 3 em 1. Três Deus em- meu é a Mas o fato é que a luz chega antes do som, né? Aí aconteceu lá na mesma hora, mas chega aqui para a gente, chega em momentos diferentes. Muito bem. Então, mas essas vozes, né, que estão lá no meio não fazem parte desse fenômeno, né? Então, tem algo mais ali. E o que essas vozes diziam? Certamente estavam rendendo glória. Certamente estavam rendendo glórias a Deus. Né? Você pode... Continue. Bom, continuar aqui. E você pega assim no meio, você fica meio despontado. Ele estava falando das vozes, eu procurando essas vozes aqui, mas parece que elas se calaram. Não, não é 11, não. É o ponto 11, mas é que ele está falando uma coisa que ele pensou das vozes, comentando, mas Ah, então é no 11 mesmo, né? Ah, porque da senhora é 9. É 9, viu? É 11. Bom, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, né? Então, ele sai do trono de Deus, diz aqui, o julgar e castigar. Acho que não vamos ler aqui não, mas vocês lembram daquela visão do Êxodo, né? Quando Moisés sobe no Monte Sinai e o povo, quando ele sobe para receber a lei do Senhor, que ali ele tem aquele encontro com o Senhor, diz que enquanto Moisés estava lá, o Monte Sinai, ele começou a fumegar, a trovejar, a relampear. Era esse fenômeno aí aconteceu lá no Sinai, né? E diz que o povo ficou assombrado, né? Assustadíssimo. É tanto que quando Moisés disse que Deus queria falar com ele, que Deus queria, né, conversar, queria falar ao povo, ele disse, não, Moisés, sobe tu e vai lá mesmo. Tu vai e fala com nós, a gente fica aqui. Né? E tal foi o medo, né? o temor que dá no coração das pessoas por conta de toda aquela aparição da glória de Deus. E disse que ninguém podia nem tocar, né? Na base do monte, porque quando Deus estava falando com Moisés. Então, assim, eu acredito que essa mesma característica, né, porque a voz do Senhor, né, diz como a voz de muitas águas, né, a palavra também diz isso. A voz do Senhor, ele quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor, ela faz tremer os montes, né, despede chamas mesmo, né, e o que o João viu foi exatamente e ouviu, né, foi essa visão e essa glória de Deus que vinha do trono, né, com o poder ali da voz de Deus, tanto para falar, né, para profetizar ali naquele momento, para declarar aquilo que iria acontecer, aquilo que estava, como também para julgar, como para castigar, né? Então, acredito que esse mesmo temor veio ao coração de João pelas manifestações do poder de Deus, né? Nesse momento. E diz aqui, essas manifestações do poder de Deus são características da última fase das séries de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, né? Verdade. Então, aqui é a introdução para o que Deus iria falar. Né? O livro de Apocalipse sempre vai revelando, desvendando, né,
progressivamente. É como se fosse assim, primeiro ato, né? Aí vem aquela cortina, se abre, o primeiro ato, aí vem o segundo ato, né? Deus vai mostrando. Ficou muito mais bonito. Eu ia dizer que parecia um folha de repouso, né? Sai tirando, sai abrindo outro. Ficou mais bonito isso aí, né? Não é cebola. Ainda bem que não. Cebola que ninguém tira. Olha aí. Tá aqui também. Muito bem. Décimo, 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Isso aí a gente já viu, né? 7 espíritos. Exatamente. Lá no capítulo. Deus tem 7 Espíritos? Me diga aí. Deus tem 7 Espíritos? Quem assistiu a primeira aula? A Juliane está dizendo que não. Então, estão oferecendo alguma coisa para ela, ela não está querendo. Deus tem quantos Espíritos? Parece que tem um fantasma por aí. Deus tem um Espírito, né? O Espírito Santo. Deus ele não tem 7 Espíritos. E por que ele fala aqui em 7 Espíritos de Deus? Quem é que sabe responder isso aqui, fora os que estão aqui em casa? Eu vi alguém aí de outra casa. Por que ele fala os 7 Espíritos de Deus? Quem disser vai ganhar um chocolate? Dia Mundial do Chocolate. Dia Mundial do Chocolate. Vai ganhar um chocolate. Vou anotar aqui. Quem disser por que ele fala os 7 Espíritos de Deus, quando sabemos que Deus tem um Espírito. Por que é? Já expliquei isso aqui na primeira? Foi. A primeira pessoa. É por causa das 7 igrejas, que representa as igrejas. Olha, está conectado, né? Mas, assim, por que Esse número 7. Por que 7? 7 é o número da Perfeição. perfeição. Então, é um número completo, é um número cheio. Então, um número pleno. Então, ele está falando aqui da plenitude do Espírito Santo. Ele está falando do Espírito Santo todo, né? Então, os 7 Espíritos, na verdade, é o Espírito Santo perfeitamente, o número da perfeição, né? Perfeitamente representado aqui. Anne, vai ganhar meio chocolate, né? Um alpino, Gosto, tem que ser inteiro, que é para dividir para as crias. Então, pronto, vai ganhar o chocolate. Em breve. E ele fala aqui que são as 7 tochas, né? Agora, o símbolo da tocha é um símbolo muito especial, né? Um dia desse eu estava aqui escutando as orações das acho que foi domingo, né? As intercessoras e tal. E daqui a pouco eu só escutei o irmão dizendo assim, é tocha, irmão, é tocha. Eu disse, pronto, fez um fogo mesmo negócio. Então, as tochas, né, são lanternas, na verdade, né? São as lanternas de antigamente. Né? Você tem uma haste com alguma coisa inflamável na ponta e você sai iluminando por onde você vai. Você ia falar? Pode falar. Não, é que a irmã estava com calor. Aí a irmã sentindo calor, no cruzei, ligou o ventilador. Aí eu disse, é porque foi uma tocha, irmã, uma tocha. Olha aí, eu peguei só um E ele pedaço. pegou o pedaço, aí eu achando que era fogo. Pensei que era algo tão espiritual. Olha, era a irmã com calor. Misericórdia. Não vou nem dizer misericórdia, porque ela estava com calor, né? Falar nisso, esfriou de ontem para hoje, tá bom, né? Vinhozinho bom, graças a Deus. Muito bem. 11. Ele viu um mar de vidro semelhante ao cristal. Ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei. Ruas de ouro, mar de cristal. Muito bem. No Velho Testamento, os sacerdotes tinham de se lavar
no mar de fundição antes, né, de chegar perto de Deus com os seus sacrifícios, assim sugerindo a importância da santificação. Deus é santo, separado de suas criaturas. Então, veja só que ele não está dizendo que o mar é feito de cristal. Veja bem, ele é semelhante ao cristal. Mais uma vez, eu vou repetir aquilo que eu falei. É uma linguagem simbólica e é a forma que ele conseguiu melhor descrever para nós do que se tratava. Você está dizendo, olha, era algo assim, transparente, era algo parecido com o cristal. Eu me lembrei de uma coisa. Essa semana, eu estava... Não, acho que foi semana passada. Eu estava assistindo um professor de hebraico, aliás, de línguas originais, né, da Bíblia. Ele é um professor de linguística e um homem estudioso das línguas originais. E ele falava uma coisa sobre o hebraico, que é uma língua onde foi escrita não o Velho Testamento, né? Não aqui o Novo, mas como o Apocalipse ele, tem muita raiz no Velho Testamento, e João era um hebreu, né? Mesmo ele escrevendo em grego, ele tem um pensamento hebraico. O pensamento hebraico está arraigado nele, assim como eu, vamos dizer, para inglês, o meu pensamento em português está muito, a minha cultura no português está muito arraigada. E ele explica uma coisa muito interessante, para a gente entender a Bíblia, entender esse tipo de livro, principalmente que é livro que é muito alegórico, né? Muito cheio de figuras. Ele diz, o hebreu, ele pensa, o pensamento hebreu é muito em cima de coisas concretas. O pensamento grego é em cima de coisas abstratas, de ideias, idealizações, conceitos. Mas o hebreu, ele pensa o que é. Ele pensa em termos de coisas concretas. Então, por exemplo, aqui você entende bem isso. Quando João está querendo descrever a visão dele celestial, ele vai falar não de ideias. Talvez se você fosse falar, se você eu vi uma coisa, assim, não sei o quê, ia falar tanta coisa que ninguém ia entender nada. De ideias, né? Mas o que é que o hebreu faz? Ele pega coisas concretas, coisas conhecidas, coisas do seu dia a dia, e ele usa as comparações para você chegar a um conceito, a uma ideia do que ele diz. Né? Então, isso tem muito a ver com a forma que o hebreu pensa e como ele escreve. Né? Ele escreve sempre assim, dessa forma. A gente vai ver muito isso. O importante é a gente entender o sentido, né? Que antes de chegar ao trono de Deus, existe um mar. Ou seja, assim como antes de chegar no tabernáculo, tinha que passar onde que tinha águas, tinha que se lavar antes, né? Então, fala muito sobre a Deus, né? Isso é curioso também. Só voltando um pouquinho, eu agora que vi o comentário escrito aqui da Anne, ela fala muito corretamente que a coroa também tem um significado de vitória, né? Símbolo de uma realização. Quando você recebe a coroa, né? Bati a coroa da vida, o atleta, o Senhor mesmo diz, né? Que ao que vencer é a coroa da vida. Então, é assim mesmo, muito bem colocado. Agora merece o chocolate inteiro. Ganhou outro pedaço de chocolate. Ganhou outro pedaço de chocolate. Muito bem. E aí nós vamos dividir esse estudo em dois, nós vamos continuar no capítulo, mas eu ainda quero falar do 12º aqui, que são os 4 seres viventes cheios de olhos, né?
né? Então eu vou deixar exatamente eles. Vou só fazer a introdução aqui e vamos falar sobre eles na semana que vem, sobre os 4 seres viventes, né? Que é o leão, o novilho, o homem e a águia. Né? E esses 4 seres viventes, eles são símbolos de Jesus, né? De Deus. Em cada uma das suas faces, né? De como Deus manifesta. Por isso que outros, né, são homens, outros temos que buscar essa compreensão mais completa de Deus e mais entender esses 4 seres viventes, né, que representam o próprio Deus. Você falou isso aí, eu me lembrei que eu tinha lido um comentário que ele falava isso, que essa visão do Apocalipse, né, o Apocalipse ele vem para tirar aquelas ideias erradas que a gente tem de Deus, que são ideias parciais, como você falou. Ou Deus, a Bíblia diz que Deus é bom, mas quando a gente ouve esse bom, a gente entende como Deus é bonzinho. Sabe o que é bonzinho? Aquela pessoinha. Né? Então, Deus não é bonzinho, Deus é bom. Né? Quando a gente ouve, a Bíblia diz Deus é amor. Aí a gente entende sendo amor e aquela pessoa amorosa, manipulável, sabe? Eu posso manipular porque ela é tão amável, ela é tão maravilhosa, vai fazer o que eu quiser. Então, muitas vezes essas visões erradas que a gente tem de Deus, como também tem gente que pensa, Deus é aquele que castiga. É aquele Deus que castiga. É o Deus que está sempre ali de olho em mim, com os olhos desse tamanho, esperando eu fazer alguma coisa errada para ele largar um raio na minha cabeça. Outra visão errada de Deus, né? E são visões parciais, erradas, muitas delas, né? Totalmente. E que não dá. E o Apocalipse ele vem trazer essa totalidade, né? Mostrar as várias partes que o Senhor tem, né? As várias partes que ele tem, não. As várias partes do seu caráter, né? Os nuances do seu caráter. Que demonstram quem é Deus. Uma coisa que tem a ver com isso, que eu achei interessante, que eu estava vendo hoje, é que eu estava estudando o livro de Amós, e ali acho que foi o lugar que eu mais vi Deus com raiva. E ali realmente ele fala que ele odeia aquelas práticas e ele está realmente com raiva, mas não deixa de ter graça e misericórdia. Ele está com raiva, mas ele ainda tem pedaços assim, tipo, que ele mostra a misericórdia dele, a graça dele. No meio da sua ira, ele tem misericórdia. Por isso que na oração, né, na ira, lembra-te da misericórdia. É tanto que eu estava estudando também, né, e teve um comentário que eu vi dessa questão, assim, de que ele não tinha, aquilo era uma profecia, realmente ia acontecer, mas não estava acontecendo ainda, ou seja, era mais um aviso ainda de Deus, mais um aviso, mais uma chamada, tipo assim, a última chamada, mas a gente vê a paciência de Deus tentando avisar o seu povo para que ele se arrependesse e mudasse o seu caminho. Aconteceu porque realmente o povo não se arrependeu, né? Verdade. Amém. Eu quero saber se alguém tem algum comentário. Anne, Elizabeth, Reginaldo, Luiz, Juliane, Pastor Roberto. Alguém tem algum do YouTube. Comentário? Quer fazer? O pessoal está acompanhando pelo YouTube. Se quiser comentar, pode falar alguma coisa sobre o que nós vimos hoje.
essa visão gloriosa do trono de Deus. Amém. Ok. Então, nós vamos encerrar e eu vou pedir que o irmão Reginaldo faça uma oração agora, encerrando esse momento, por favor. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de nos reunirmos. Obrigado por mais um dia. Obrigado por a sua misericórdia. Obrigado pela sua graça. Obrigado por mesmo não merecemos, o Senhor está sempre deixando a porta aberta para nós. Uma porta que o Senhor nunca fecha, está sempre aberta. Mesmo nós não merecemos, mas a porta está aberta. Muito obrigado, Senhor. E vamos tentar aproveitar o máximo, Senhor, dessa sua porta, Senhor. E não esquecemos da sua bondade, mas mesmo assim, não esquecemos da sua justiça, Senhor. Porque o Senhor é justo, o Senhor perdoa, mas o Senhor castiga também. Então, que nós lembramos dessas suas ordens, Senhor, que a graça e a misericórdia e a justiça funcionam no seu reino. E que lá do seu trono, Senhor, o Senhor olhe por todos nós, por todos os seus filhos aqui na terra, Senhor. Que nos acalente, Senhor, por esses tempos que estamos vivendo, Senhor. Que afague nossos corações, Senhor. Ó Senhor, que te peço, Senhor, olhe por nós, Senhor. Estamos tão carentes, Senhor. Mas a tua misericórdia, Senhor, vai nos afagar, Senhor. É tudo que eu te peço, Senhor. Em nome do seu Filho amado. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, esse tempo que nós vivemos, eu estive hoje lá no local da igreja, né? E estive olhando, vamos fazer algumas manutenções, porque é chegado, em breve, estaremos nos reunindo de novo. Eu creio que ainda esse mês a gente deve retornar, né? As nossas reuniões, lá para o final do mês. A gente quer ter todo o cuidado, esteja olhando lá os distanciamentos, a capacidade que nós teremos, né, de número de pessoas, é bem limitado, colocar de 2 em 2 metros, né? Mas nós temos que estar pensando e pedindo a Deus que Ele nos mostre aí as melhores formas, né? E aí eu sentei lá das cadeiras, coloquei as cadeiras no lugar, não coloquei a foto de vocês não, certo? Mas coloquei as cadeiras no lugar para ver como é que ficava, e sentei numa delas e fiquei pensando, aí eu fiquei me lembrando assim, do que eu vejo na televisão, os terminais lotados, os ônibus tudo cheio de aglomeração, centro da cidade, supermercado, shopping, está tudo lotado, onde você anda é engarrafamento, né? O trabalho já voltou, todo mundo já voltando, e a lei parece que tem sido mais rigorosa só com as igrejas. Estão realmente segurando muito as reuniões das igrejas, como que quase que comparando com diversão, né? Como futebol, como voltou, como cinema, shows, né? E as igrejas, mas nós não somos a mesma coisa, né? E aí, mais uma vez, o mundo manifesta o seu amor pelo dinheiro, na verdade. Aquilo que gera dinheiro, gera produção, vem antes, né? E depois vem outras coisas, né? Então, eu quero pedir aos irmãos que estejam orando sobre isso, né? Que o Senhor esteja nos dando discernimento para tomar a melhor decisão e no tempo certo. Que nós não estejamos nem nos antecipando e nem tardando, mas que estejamos cronometrados, né? Com o tempo de Deus para nós. Amém?
Então, estejam orando, coloquem isso na oração, nosso retorno, seja com paz e com segurança, sem nenhum atropelo, mas também sem nenhum atraso. Amém. E pastor, pode falar, meu irmão. eu tô com muita dó de você, que você está espirrando, tá assim meio, parece que tá Estabelecido. com aquele, como dizia antigamente, estalecido, é? É. Rapaz, mas ele Chegamos está demorando a passar. Mas, vereadora, Pode falar, meu irmão. Ele está demorando a passar esse tal de estalecido. É verdade. Tinha dado um tempo aqui, mas aí voltou e eu fui ao médico, ele passou um remédio, eu não comprei, então fica mais difícil, demora mais mesmo para passar, né? Ele Então passou, agora com o remédio você vai ficar tinindo. mas o remédio está só na receita. tá só na receita, viu? Mas quando ele chegar aqui em casa e eu usar, aí provavelmente eu vou melhorar bastante, viu? Mas você sabe aquela pessoa, né, que vai ao médico, mas depois não toma o remédio? Então é isso. Imagina. Demora mais, viu, para poder fazer efeito. Ele estando lá na farmácia, demora um pouquinho mais. Quando ele chegar aqui e eu usar, aí no instante vai funcionar. É isso mesmo. Vai abençoar bastante quando ele chegar na sua casa. Pois é. Pois tá, meus irmãos. Pois um abraço, viu? Graça e paz. Deus abençoe. Saudade de vocês todos. Deus abençoe. E amanhã, quarta-feira, é dia de pequeno grupo. Deus vai estar presente aí na casa de vocês, na cada casa, nas nossas casas. Nós vamos estar nos reunindo para estudar a palavra de Deus. Mando o Vida Plena o mais rápido possível. Acho que amanhã de manhã eu estou mandando, tá bom? Não mandei não, né? Não. O grupo da Ania aí tá 200 e pouco. Olha, Anne, só recebo notícias boas, viu? Tremendo. Ania companheira. Companheiro. Glória a Deus. Amém. Mas não vai ganhar mais chocolate, não. Mas tá bom. Tchau, meus irmãos. Graças.